Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para gravar mais um vídeo falando de magnetismo e espiritismo. Magnetismo humano propriamente dito. Então, enquanto espíritas, temos diversas ferramentas para trabalhar e auxiliar algumas pessoas, principalmente agora com esta pandemia que estamos vivendo. E aí a gente fica se perguntando, o que é que eu posso fazer já que eu estou em quarentena, já que eu não posso sair de casa? Vocês já ouviram falar em oração, em prece, em irradiação, mentalização? Pois é. Enquanto espíritas, sabemos dos benefícios disto, basta apenas agora colocar em prática. Vou ler apenas uma questão do Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita, para que a gente possa refletir. Livro 2º, capítulo 8, da Emancipação da Alma. Questão 424 do Livro dos Espíritos. Esta é uma pergunta, acredito que de Allan Kardec, e resposta dos Espíritos. Tem gente que só gosta de obra psicografada. Pois bem, o que mais tem nas obras espíritas de Allan Kardec é psicografia. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem, restituindo-se à vida um ser que, por falta de socorro, morreria inapelavelmente? E os espíritos respondem: sim, sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. Muitas vezes, em tais casos, o magnetismo constitui poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Logo mais embaixo tem uma nota de Allan Kardec que vale a pena vocês conferirem, ok? Então fica essa reflexão para a gente dar início. Ou seja, por falta de cuidados, uma pessoa morreria. Mas aí algumas pessoas dizem: ah, não, mas é porque chegou o momento, é porque teria que morrer. Temos certeza se era dessa maneira assim? Se a pessoa tivesse tido um socorro prestado a tempo, será que ela não teria ficado? Talvez não chegou o momento, houve uma debilitação dos órgãos, do sistema vital, e a pessoa venha desencarnar antes do tempo. Isso acontece. Então, nesta pandemia, sabemos que haverá desencarnes coletivos, mas não cabe a gente falar: ah, se adoeceu é porque tinha que adoecer. Não podemos fazer coisa alguma. Podemos, de que maneira? É apenas aquela prece simples, tal, de ah, meu Deus, que essa pessoa fique boa, tal, e acabou a história? Quantas pessoas não pedem ajuda nos grupos do WhatsApp? Fulano, ore por fulano, pelo meu filho, pelo meu sobrinho que está assim, assim, tal. Quantos de nós nos recolhemos num quarto, mentalizamos a pessoa, envolvemos numa prece mais de uma vez por semana? Quantos de nós fazemos isso? Talvez está faltando isso para se obter alguns resultados. Jacob fez uma live trazendo uma proposta aí de tratamento para o Covid-19. Duas companheiras, duas trabalhadoras lá do Lean, magnetizadoras, acompanhar algumas pessoas à distância, fazendo um tratamento, e conseguiram resultados ótimos com 4 pessoas. Se eu salvo engano, 3 pessoas não chegaram a ficar internadas por conta desse suporte magnético, e uma já estava hospitalizada, entubada, e saiu da intubação e segue bem. Então, Jacob apresentou essa proposta. Uma amiga minha, magnetizadora, entrou em contato comigo e falou: Luan, eu assisti a live e tal, mas eu fiquei com algumas dúvidas em relação à questão prática, algumas questões técnicas. Você poderia fazer um vídeo? Eu falei: sim, com certeza. Então estou aqui para fazer esse vídeo, vamos falar um pouco deste assunto e em seguida vou mostrar a interpretação dos procedimentos, caso alguém ficou com alguma dúvida, ok? Então,
Para a gente iniciar aqui, que vocês vão ver aqui embaixo o que Jacob trouxe. No caso, eu printei lá, estou colocando aqui embaixo para vocês verem. A gente vai lendo, refletindo junto e eu vou trazendo os procedimentos. Então, indica o seguinte: início da sessão, como vocês estão vendo aí. Uma leitura apropriada, né? Seja do Evangelho segundo o Espiritismo, seja um livro de preces diárias, seja um livro de qualquer autor espiritual que vocês tenham afinidade, desde que seja uma leitura apropriada para o momento. Breve reflexão acerca do que foi lido, ou seja, a gente, quanto magnetizador, vai atender essa pessoa à distância, faz uma leitura, reflete, a gente já está começando a nos envolver com a leitura, né? Uma prece bem profunda e verdadeira. Bem profunda não significa uma prece longa. Se for longa, porque tem pessoas que fazem uma prece longa, mas sendo profunda e sendo verdadeira é o que vale. Outras pessoas não fazem uma prece longa, então o que vale é sendo profunda e verdadeira. Estabelecer uma boa relação. Aí entra a relação magnética. Quem conhece alguns dos livros de Jacob Mello, além de já ter ido em alguns seminários dele, sabe muito bem como estabelecer uma boa relação. Sabe-se que inicia desde a prece, mentalizar a pessoa, tentar senti-lo, para depois ir para o procedimento técnico, físico, ok? Então você pode fazer isso psiquicamente, apenas mentalmente, que tem essa aptidão, essa habilidade. Eu, particularmente, faço do mesmo jeito quando eu estou aplicando passe em alguém. Isso eu faço à distância. Faço a minha prece, fecho os meus olhos, mentalizo a pessoa na minha frente e aí eu vou fazendo os procedimentos mesmo como se ela estivesse na minha frente. Estabelecer uma boa relação. Se não conseguir, logo fazer dispersivos gerais em camadas e voltar a tentar e procurar que órgãos ou partes pedem maior atenção e socorro. Então, acredito que muitos sabem o porquê que, se não encontrar o campo de referência, não conseguir estabelecer uma boa relação, precisar fazer alguns dispersivos gerais em camadas, próximo e afastado, que se dá o nome de zona ativante e zona calmante. Tem pessoas que entendem o calmante como movimentos lentos, não. A zona ativante é perto, zona calmante é afastado. Tanto lento quanto dispersivos. É a zona de vibração, no caso. Então, faz esses dispersivos gerais. Se não conseguir estabelecer uma boa relação, aí volta. Tenta estabelecer uma boa relação. Vamos lá? Fazer dispersivos gerais em camadas, principalmente as costas. Ou seja, inicia pelas costas esses dispersivos gerais. Você estabelece a relação tanto com o paciente de de costas, ou com ele de frente, e depois você mentaliza ele de costas para você e já vem dispersivos gerais. Ou se você preferir, você já mentaliza ele de costas para você, seja de bruços deitado ou seja sentado à sua frente, ele de costas. Aí faz os dispersivos gerais, que são os longitudinais, em camadas, próximo e vai afastando. Por que as costas? Porque é o sistema do circuito, é o circuito de refluxo. Então, por boa parte dos problemas estarem relacionados no refluxo, em relação à Covid-19, essas magnetizadoras iniciaram o tratamento de bruços. Claro que teve aí um ajuste também do Jacó e de João Francisco, elas fizeram uma reunião com os dois e eles estruturaram mais ainda o que elas já fizeram. Então, inicia-se com o paciente de costas. Fez os dispersivos gerais em camadas. Quando for trabalhar à frente, fazer dispersivos gerais em camadas. Esse é o início da sessão. Ou seja, inicia-se de costa, mas quando for trabalhar à frente, fazer os dispersivos gerais em camadas. Então, vamos lá ver como é esses procedimentos.
Já que vimos agora os dispersivos gerais em camadas com o paciente de costas, então vamos agora iniciar o tratamento propriamente dito. Então, como vocês também estão vendo aqui as descrições. Então vamos lá. No pulmão, concentrados ativantes intercalados com dispersivos ativantes. O que são os concentrados ativantes? Procedimentos lentos ou com a mão parada, ativante próximo na zona ativante. Intercalado com dispersivos ativantes, ou seja, intercalados ou com pequenos longitudinais, se você fez longitudinais lentos, ou com transversais, seja simples ou seja cruzado, que a gente também vai ver o procedimento. Na mesma zona. Por quê? Porque você trabalhou com concentrados próximo. Vai fazer os dispersivos próximo também. Ok? Isso no pulmão. Tanto nos dois pulmões, pelas costas, como usando o reverso do laríngeo e do cardíaco. Ou seja, vai se trabalhar também o reverso do laríngeo, está aqui, quanto o reverso do cardíaco, que está aqui atrás, na mesma direção, quase no meio do peito, puxando um pouquinho para a esquerda, mas é quase no meio mesmo, o reverso do cardíaco. Então vai se fazer esses concentrados também, seja no reverso do laríngeo, seja no reverso do cardíaco. E o que é que se faz depois de concentrados? Transversais. Essa é a orientação do Jacob Mello, que dá super certo, o circuito vital do paciente responde super bem. Fez um pouco de concentrado, aguarda mais um pouco, dispersa. Se você tiver uma sensibilidade, por pouca que seja, confere com o tato, à distância mesmo. Você mentaliza a pessoa e vai fazendo o tato e você vai perceber as sensações. Trabalhou os pulmões, trabalhou o reverso do laríngeo e do cardíaco. Faz dispersivos nos centros reverso, transversal e longitudinal em camadas. Quais centros? Todos. Então vamos ver esse procedimento agora. Os concentrados nos pulmões, no reverso do laríngeo, do cardíaco. Em seguida vamos ver também os dispersivos gerais dos centros do reverso, tanto transversal quanto longitudinal em camadas, ok? Vamos ver isso agora.
Quando ele pede para trabalhar os pulmões pelas costas, tanto os dois pulmões pelas costas, como usando o reverso do laríngeo e do cardíaco, então vai se fazer os pequenos longitudinais concentrados ou apenas os concentrados. Como eu expliquei, se fazer pequenos longitudinais lentos, faz os dispersivos. Se fazer os concentrados, transversa. Usando o reverso do laríngeo e do cardíaco, pedindo apoio, ou seja, pelo laríngeo, o reverso do laríngeo aqui, coloca a mão aqui, então usando o reverso do laríngeo pode-se fazer pequenos longitudinais lentos aqui, ou concentrados. Finaliza, dispersa. Se for por lentos longitudinais, os dispersivos são assim. Se for por concentrados, são assim. Depois, para trabalhar o outro pulmão, apoia a mão de novo no reverso do laríngeo e faz o mesmo esquema que no outro pulmão. Se for utilizar o reverso do cardíaco, ele está mais ou menos aqui. Então, utiliza o reverso do cardíaco e trabalha o pulmão. Depois dispersa. Depois os transversais em camadas, vai afastando. Tanto os transversais quanto os longitudinais. Não esquece do esplênico, do reverso do esplênico. Pronto. Então segue aí passo a passo, para que a gente possa interpretar bem o que está escrito com o que a gente vai fazer. Se necessário, trabalhar o fígado e os rins pelas costas apoiados no reverso do esplênico. Acredito que aqui muita gente deve ter ficado com dúvidas. Inclusive, para que vocês peguem uma informação mais precisa, vocês podem ir lá no canal do Jacob, lá no YouTube, jacobmelo.com, e aí vocês vão encontrar essa live que está lá no YouTube, assisti-la novamente e fazendo algumas anotações no caderno e tal. Se tiver uma dúvida mais precisa ainda, envie um e-mail para o Jacob também, ok? Mas, se necessário, ou seja, você vai sentir a necessidade de trabalhar no fígado e nos rins. Luan, e se eu não tiver tato algum, e se eu não sentir coisa alguma, o que é que eu faço? Então trabalhe assim mesmo. O fígado e os rins, apoiado no esplênico. O fígado, o ideal é que a gente saiba onde é que ele se encontra e qual a finalidade ou a função do fígado no corpo humano, né? Então, por isso a importância da gente conhecer o mínimo aí de anatomia e fisiologia. Porque qual a importância da gente saber qual a função do fígado? Porque a gente vai dar o comando mental específico para os nossos fluidos, seja para desintoxicá-lo, seja para desinflamá-lo, seja para harmonizar e equilibrar as enzimas que existem no fígado, seja para potencializar a sua função de filtro. Então, o pouco conhecimento que você tem, você vai dando o comando mental, vai mentalizando também ali, combatendo algumas células enfermas. Eu, por exemplo, quando trabalho o fígado, numa situação como essa, eu mentalizo como se fosse um vapor quente, impregnado de medicações, que está combatendo os fluidos enfermos naquela região. Então vamos ver agora como é que se trabalha estes procedimentos. A mesma coisa é nos rins. Também, qual a finalidade do rim, onde é que ele fica? Lembrando que logo acima do rim tem as glândulas suprarrenais, que as glândulas suprarrenais têm suas funções no corpo humano, para que seja dado um comando mental específico ao fluido, tanto para os rins quanto para as glândulas suprarrenais, ok?
Lembrando que finalizou aqui os concentrados no fígado ou nos rins, dispersa. Mas vamos ver agora como é que vai se trabalhar o fígado e os rins pelas costas apoiado no reverso do esplênico. Vamos lá? Perdão, se necessário trabalhar o fígado e os rins pelas costas apoiado no reverso do esplênico. Tudo isso como se o paciente estivesse na sua frente, você de olhos fechados mentalizando o paciente. Então, o fígado e os rins. Onde é que está o fígado? É necessário saber aonde ele está. Então, à sua direita, na mesma posição que o seu fígado, mais ou menos aqui. Mentaliza o fígado e trabalha com a mão apoiada no reverso do esplênico. Tanto o fígado quanto os rins, se houver necessidade. Então, apoie a mão no reverso do esplênico, que fica do seu lado direito, já que a parte da frente do esplênico está lá do lado esquerdo e sai aqui, como se fosse uma flecha. Então, apoie a mão aqui no reverso do esplênico e trabalhe o fígado. Depois, se houver necessidade, trabalhe os rins. É necessário saber onde é que está apoiado os rins. Finaliza, transverso, reverso do esplênico, transversa ao fígado e transversa aos rins. Tudo isso de olhos fechados, mentalizando o paciente, ou fazendo esses procedimentos com as mãos ou mentalmente também. Eu particularmente utilizo das mãos, do jeito que eu estou fazendo aqui. A única diferença é que o paciente não está materialmente na minha frente, mas eu faço tudo o que eu estou fazendo aqui. Agora vamos para o fluxo, a parte da frente do corpo humano. Então vamos trabalhar magneticamente. Como vocês estão vendo aqui também, é eixo imunológico de grande importância. Trabalhando para tratar Covid-19, trabalhar o sistema imunológico também. Então, vamos lá. Acessar pelo coronário ou pelo frontal, como Jacob orienta, a pineal, o tálamo, o hipotálamo e hipófise, tanto pelo coronário quanto pelo frontal. Cada uma tem a sua finalidade e a sua função, então busca rapidinho. Se você não tem um livro em casa que aborde esse assunto, busca na internet um site confiável que fale sobre a finalidade e a função da pineal, do tálamo, do hipotálamo, da hipófise, para que você possa dar os comandos mentais específicos. E vendo a gravura das glândulas, você vai te ajudar inclusive na mentalização, tanto pelo coronário quanto pelo frontal, seja com dígitos, seja com a palma da mão. Então fica a seu critério. Acessar esse eixo imunológico começando por essas glândulas. Região da adenoide, face e amígdalas também. Pelo laríngeo, acessar o timo. Por que o timo? Quem não tem um certo domínio para trabalhar diretamente a glândula timo, inicia-se pelo laríngeo, dá o comando mental, faz um pouco de concentrado, depois traz por pequenos longitudinais, transversa. Então, acessa o timo pelo laríngeo. Mas quem já tem um certo domínio e se tem uma certa segurança, já vai direto aqui no timo, dá o comando mental específico para o timo, buscando saber também qual a finalidade, qual a função do timo no corpo humano. Isso é super importante. Inclusive a espiritualidade agradece e facilita o trabalho da espiritualidade no que cabe aos espíritos, porque o trabalho é executado pela gente e eles trazem a sua contribuição, que acaba sendo de grande importância mesmo, desde que a gente saiba o que está fazendo. Quando eu falo desde que a gente sabe o que está fazendo, não é para que você sinta insegurança, não é isso. Tenha um mínimo de segurança, procure praticar em sua casa como se você já estivesse atendendo alguém. Aí você exercita para retirar algumas dúvidas, vai ajustando ali, como se você estivesse
ensaiando para uma aula, ok? E aí depois você vai com mais segurança, mais tranquilidade, confie nos espíritos, trabalhe direitinho os procedimentos, exercite direitinho e não vai dar nada errado. Pelo contrário, vai ajudar bastante. Conferir conexão com o baço e as suprarrenais. Isso aí também complica um pouco. A gente fica pensando, mas como assim conferir a conexão de baço e suprarrenais? Existe uma conexão? Existe entre o baço e as suprarrenais. Por quê? Porque se as duas ajustam bem e trabalham bem essa questão do sistema imunológico, é preciso que exista essa conexão. Se essa conexão está rompida, ou se está interditada, então deixa de ter bons resultados. O que é que pode se fazer com isso? Pode fazer um espelhamento, pode fazer um arrastamento. Coloca uma mão no baço, outra nas suprarrenais, lá nas costas, e percebe se está chegando alguma coisa. Como assim? Por exemplo, eu quando faço isso, que eu coloco a mão aqui no baço, eu sinto uma mudança de temperatura e percebo como que está imantado o local. Aí eu coloco a mão em cima das suprarrenais, em seguida eu sinto outra sensação lá e percebo meio que como que está respondendo uma sensação daqui para cá. Por exemplo, quando eu balanço a mão lá na suprarrenal, eu sinto o movimento do balanço cá no baço. Então, para mim, eu tenho essa percepção de que está chegando. Ou você pode fazer um arrastamento do baço para a suprarrenal, na intenção de desobstruir algum local aí. Faz um espelhamento, depois você coloca um pouco de fluido no baço e vai acompanhando para ver se esse fluido está chegando lá. Mas o melhor procedimento é o espelhamento. Espelhamento é tira e queda, como falam. Faz, alô, mas se eu não perceber que está chegando, então faça um espelhamento e depois trabalhe. E aí acompanhe o resultado do paciente, ok? Observar se o estorno está correspondendo na produção de hemácias. Perdão, observar se o externo está correspondendo na produção de hemácias. Então, antes de a gente ir para isso aqui, a gente vai ver, eu vou demonstrar aqui como é que eu faço, como é que eu interpreto para conferir essa conexão com o baço e as suprarrenais, trabalhando esse eixo imunológico até agora, ok? Vamos lá ver, em seguida a gente retorna. Pelo frontal, acessar o eixo imunológico, mas inicia-se sempre com dispersivos gerais. E aqui, quando eu estou trabalhando, eu mentalizo a pessoa aqui, na minha frente. Estou trabalhando à distância, faz tudo isso. Não esquece do esplênico. Agora vai acessar o eixo imunológico, pelo coronário ou frontal. Tanto trabalhando o hipotálamo, quanto a hipófise e o tálamo. Pelo laríngeo acessar o timo. Conferir a conexão do baço e as suprarrenais. E lá também. Conseguiram captar aí? Então vamos lá. Observar se o externo, esse osso aqui do externo, que alguns rezadores chamam aí de espinhela caída, ok? Se ele está correspondendo com a produção de hemácias. Como é que eu faço isso?
Então, o ideal é que faça um tato para ver se está funcionando bem. Faz um concentrado, dispersa, vê se mudou alguma coisa aí, vê se ele está correspondendo bem, se ele está trabalhando corretamente. Você pode conferir com uma mão aqui e a outra na cabeça do fêmur, nas cristas ilíacas, que fica aqui próximo da virilha, no mesmo esquema que eu falei aqui do baço com as suprarrenais. Você pode fazer isso. E vai se conhecendo enquanto magnetizador. Confie em você. Você vai se descobrindo enquanto magnetizador. Desde que você respeite os princípios, desde que você faça tudo o mais certo possível, desde que você trabalhe bem o comando mental, então vai sair tudo certo, ok? O tempo inteiro deve ser dado comando para equilibrar o sistema de defesa geral e proteger o corpo da infecção causada pelo vírus, principalmente quando você for trabalhar o osso do externo. Faz um concentrado ou você pode fazer um circular, como eu faço um circular no osso do externo. Alguns vão só fazer com os dígitos, outros vão fazer só com a palma da mão e vai dando esse comando mental, né? O tempo todo durante o tratamento, inclusive quando você for trabalhar aqui. Agora a gente viu aqui o eixo imunológico, ok? Agora vamos ver o eixo esplênico. Começando aqui pelo centro esplênico que fica logo abaixo do baço, do lado esquerdo, aqui. Além do baço, fazer pequeno concentrado no fígado, ou seja, busca saber onde é que está o baço. Além do baço, ou seja, quer dizer que você vai fazer um concentrado fluídico no baço. Fazer pequeno concentrado no fígado e bastante dispersivos, às vezes dispersivos por impacto na entrada do esplênico. Então, faz os concentrados no baço, no fígado, dispersa bastante em camadas e a imposição, e o dispersivo por impacto na entrada do esplênico, ou seja, aqui e aqui atrás do corpo. Essa é a entrada do esplênico. Como é o dispersivo por impacto, Jacob fez quando ele ensinou a questão para trabalhar com síndrome do pânico. Se for necessário. Se você achar que é necessário depois dos transversais cruzados em camadas, faz os dispersivos por impacto. Vamos ver agora como é que se trabalha esse eixo aqui, o eixo do esplênico. Então vamos lá. Então, além do baço, trabalhar o fígado. Pode ser um órgão por vez, o baço, que eu mentalizando o paciente, ele de frente comigo, vai ser o lado direito do paciente. O baço fica do meu lado esquerdo, mas ele de frente comigo fica do lado direito. Pode ser um órgão por vez, e aqui o fígado, ou posso trabalhar simultaneamente o baço e o fígado. Finaliza sempre com dispersivos transversais em camadas, como pede aqui. Então, dispersivos por impacto na entrada do esplênico fica aqui. Então faz os dispersivos por impacto. Sistema respiratório, vamos lá então. Trabalhamos a harmonização dos pulmões e das vias respiratórias com concentrados dos ativantes e dispersivos, às vezes com sopros. Ok, muito bom. Então, o sistema respiratório, a harmonização dos pulmões, você pode fazer tanto com os longitudinais lentes, como eu falei no início, como com os concentrados. Eu particularmente dou o comando mental da seguinte maneira. Eu mentalizo como se eu estivesse saindo um pouco do corpo físico, mentalizo como se meu perispírito estivesse ali dentro dos pulmões, as minhas mãos, e mentalizo e dou o comando mental para que um vapor quente, impregnado de medicações, eu sempre gosto de dar esse comando mental, impregnado de medicações, vá e desinflame, desinfeccione,
os pulmões, desobstrua os brônquios, facilitando a respiração, combatendo, eliminando os fluidos enfermos que ali existem. Eu vou trabalhando isso aí umas 6, 8 vezes. Em seguida eu faço os dispersivos, mentalizando a função e dando o comando mental da função dos dispersivos. Eu busco acelerar esse processo de assimilação, armazenar alguns fluidos e também ajudar no desprendimento das secreções com os dispersivos. Se fez só o concentrado, dispersa por transversal. Se foi um longitudinal lento, dispersa por pequenos longitudinais. Os dispersivos podem ser com sopro também, um sopro frio, com bastante vigor. Então vamos ver na prática. Eu fiz aqui, mas vamos demonstrar um pouquinho. Às vezes com sopros frios. Então vai se trabalhar agora os pulmões, ou com lentos longitudinais, como a gente trabalha nas costas, e em seguida com dispersivos, ou com os concentrados e em seguida os transversais, dando sempre o comando mental. E as vias respiratórias, tanto a região do nariz, quanto os brônquios, o esôfago, vem trabalhando também. E em seguida dispersa. Às vezes com sopro frio. Se você sabe utilizar o sopro frio, então faz esses concentrados e em seguida faz o sopro frio daqui para cá e nos pulmões também, com vigor. E como vocês estão vendo aqui agora, em pacientes internados e entubados. Vamos lá? Foram essas magnetizadoras que fizeram esse trabalho, apresentaram, e com um pouco de leitura que a gente já tem, um pouco de conhecimento de magnetismo, de espiritismo, e com as obras de Jacob a gente consegue interpretar bem legal. Hoje Jacob Mello é minha inspiração, como eu sempre falo, né? Então, se não fosse os livros dele, dificilmente eu conseguiria interpretar esta leitura e ter algum resultado. Inclusive eu já estou atendendo uma paciente portadora de Covid-19 e com bons resultados. E depois que eu assisti a live de Jacob, eu fiz algumas adaptações, buscando trabalhar praticamente isso aqui que ele está fazendo, apenas trabalhando outros pontos que eu encontrei, e melhorou mais ainda o quadro da paciente, ou seja, já estava tendo um resultado muito bom no retorno que ela me dá. Eu atendo ela diariamente também, e depois que eu mudei o procedimento, hoje foi a terceira vez que eu trabalhei praticamente isso aqui, e ela percebeu uma mudança, e eu também energeticamente, ou seja, o resultado melhorou, né? Então, em pacientes internados e entubados, às vezes sentimos desarmonias e carências graves nos rins e nas suprarrenais, os pacientes entubados, porque o sistema circulatório, tanto sanguíneo, quanto linfático, quanto energético também, pode estar prejudicado. Trabalha as suprarrenais, trabalha os rins, ativa aí esse fluxo e vai dar tudo certo. Como é que se ativa? Como é que se trabalha? Pode-se iniciar com dispersivos para eliminar alguma camada de fluido enfermo e preparar estes órgãos para ser trabalhado com os concentrados. Então busca as funções dos concentrados lá no Cure-se Cure pelos Passos de Jacó, viu? E o novo livro dele, O Magnetismo Humano, vai lhe deixar super preparado também. Muito bom. Alô, você só fala de Jacob, e os outros livros sobre passe? Eu, por enquanto, estou no de Jacob, busco outras leituras que vêm me ajudando, alguns livros de anatomia, de fisiologia, alguns livros sobre chakra, mas por enquanto eu ainda estou no de Jacob porque é os que melhor vem me preparando e venho conseguindo resultados há um bom tempo com diversos problemas que vêm me aparecendo. Que Deus vem me confiando, eu estou trabalhando com um pouco que já sei. E você também consegue, viu? Lembrar sempre que os concentrados pedirão dispersivos localizados no mesmo nível, muito embora em alguns casos pode ser que a necessidade de dispersivos seja menor do que o habitual. Encerrar as sessões com dispersivos gerais, se possível com perpendiculares em camadas. Magnetizar a água, os medicamentos, soro,
sangue, se o paciente estiver tomando uma bolsa de sangue, no caso, plasma, etc. Isso com o paciente entubado. Ok, gente? Mas a água também, os medicamentos com o paciente que não está entubado, pode ser magnetizado sim. E as entradas dos tubos de saída, entrada dos aparelhos empregados no sistema respiratório, ou seja, o que está sendo empregado no sistema respiratório do paciente entubado, você vai mentalizar e vai magnetizar, dar o comando mental específico. Tanto nos clássicos quanto com Kardec e os espíritos, a gente percebe que o fluido magnético ele adquire qualidades específicas que a gente dá, tanto da questão física da gente quanto psicológica, quanto do comando mental também naquele momento. Os fluidos, as qualidades são sui generis, como diz Kardec na Gênese. Eles obtêm as qualidades que a gente dá, obtêm as qualidades do meio que ele se encontra. Então, damos o comando mental de que necessitamos para o paciente. Ok, gente? Peço perdão pelo vídeo ter ficado longo. Peço perdão à minha irmã que me pediu o vídeo por eu ter demorado de fazer. Ok? Espero que possa ter ajudado bastante. E é isso, meus irmãos. Vamos trabalhar, vamos auxiliar, vamos dar o melhor da gente. A gente veio para esse planeta não foi apenas para adquirir coisas materiais, não. A gente veio aqui para progredir, para auxiliar, para servir. Se a gente desencarnar amanhã, a gente desencarna tendo feito o mínimo do mínimo possível. Então vamos auxiliar, vamos socorrer, vamos salvar vidas, porque Deus nos permite. E outra coisa, a situação, o estado psicológico de uma pessoa que está com Covid-19, ela muda totalmente. E muitas delas passam a se melhorar espiritualmente depois da cura. Algumas não, mas outras sim. Aquela situação que o Cristo fez por muitas pessoas. Ele fez porque sabia que alguns iriam se transformar dali em diante. Então sabe a gente o quanto é incômodo uma dor, seja ela qual for. Então vamos ajudar, isso é piedade também, isso é caridade, isso é abnegação, a gente abrir mão da gente para auxiliar o próximo. Luan, eu não consigo fazer nada disso, o que é que eu faço? Então, se você não consegue por alguma questão de limitação, faz o que o Cristo disse, ora em silêncio. Mentaliza a pessoa, dá o teu comando mental, pede um amparo aos bons espíritos. Faz isso diariamente, ou quase que diariamente. Isso se chama terapia, fluidoterapia como muitos chamam, mas que não é colocado em prática. Então, meus irmãos, um forte abraço e vamos que vamos.